E mudei pra cá agora há pouco. Meu nome é Antônio José, né, de Dedé. Sou artista popular, né, de arte popular. Estou continuando o trabalho do meu pai, né, que era o mestre Antônio de Dedé, né, que faleceu, tem 3 anos que ele faleceu. E deixou esse legado da arte popular para a gente continuar trabalhando, né, e deixando a marca dele viva, né. Aí tá eu trabalho meus irmãos. Dá pra gente pegar do Rio ainda. Meu nome é Ismael de Dedé, filho e herdeiro de Antônio de Dedé. E dando continuação novamente ao trabalho do nosso pai, né? Para não morrer nossa raiz, a cultura, né? Eu acho que sem a cultura não tem desenvolvimento, né? E tem que dar continuação ao mestre. Okay. É pro Museu do IFAM. Deve ser lá o... Grave? Hã? Grave que chama? Não é bem ele, né? Que nós trabalhamos com uma colecionadora chamada Marta, né? Aqui de Olinda. Quando eu comecei a trabalhar, meu pai estava no início da carreira. Assim que foi descoberto, ele começou com um mês, no outro mês eu já comecei a fazer também. No lápis e na tinta, assim, tinta a óleo, na pintura. E começaram todo mundo a produzir. Aí a Dona Maria colocou, família Antônio de Dedé. Bom, meu nome é Ednez, sou filha do mestre Antônio de Dedé. Esse aqui é meu trabalho e esse aqui é o trabalho da minha irmã Maria Cícera. Aqui é a madeira cedro, né? Nós trabalhamos com madeira cedro. E ele é um taco de galho, assim, não faz parte da árvore, entendeu? Aí qualquer pedacinho assim, tem gente até que não acredita que nós podemos fazer, mas taquinho de qualquer taco de galho da árvore já serve pra gente. Aí nós fazemos parte da calça, da blusa, aí num pedacinho desse nós sai criando, até fazer o boneco inteiro. Aí tem as madeiras menor, que nós faz as menor. E tem as maior, que nós faz as maior, entende? Vai depender também do espaço da madeira. Eu tenho da minha cabeça, é um dom. Eu crio, entendeu? Eu sou igual ao meu pai. Eu não trabalho com um tipo de obra só, eu gosto de evoluir. Meu nome é José Clepson, sou filho do Antônio Dedé, que comecei com ele, que ele ensinou a eu e aos meus outros irmãos. Com 8 anos de idade, trabalhar na roça com o pai. Casou com Maria Aparecida Rodrigues, que é minha mãe. Primeira exposição no Rio de Janeiro, 2015. Aí recebeu o prêmio Patrimônio Vivo da Secretaria de Cultura de Alagoas. Quando meu pai começou a trabalhar com arte em madeira, ele fazia só para decoração de casa, né? Ele não colocava, não fazia para vender. Pavão, fazia pato, fazia tartaruga. Essa coleção de obra aqui, gente, eu fico todo amor e carinho, né? Que a gente tem que dar valor à arte. A arte não é só dinheiro, nem a gente querer ser muita coisa, né? Você tem que fazer uma obra dessa com amor e carinho, porque se você não tiver amor no que faz, qualquer tipo de trabalho não vale a pena, né? Meu irmão disse, Dona Maria, a senhora compra arte em madeira, é? Ela disse, compro. Quem é que faz? Eu disse, meu pai faz umas coisinhas ali, quer olhar? Ela disse, vou olhar agora. Quando viu as obras lá, ele disse, São Antônio, quem é o mestre dessa obra? Aí, nós fomos mostrar, o meu pai tá lá fazendo umas coisinhas lá, pequenas. O senhor consegue fazer peças maiores, peça grande? Ele disse, consigo. Não, no meu ver, eu posso criar qualquer tipo de obra. Menor, pequena, nessa arte que eu sei fazer, né, esculpir. Ela pronto, ela disse, isso aí é arte popular, que nós nem sabíamos, nem ele. Essa peça é uma cultura da gente, que é o Zumbi dos Palmares. Uma cultura que é muito traduzida por aqui. E essa outra peça foi uma criação do meu pai, antiga, que foi o Homem no Pássaro. Um homem com uma guia estava domando o próprio pássaro. E essa tradução foi do meu pai também, o São Jorge. O homem montado no São Jorge. Aí eu sempre tinha que ajudar. Eu ajudava pintando, era ralando, era lixando, que é muito trabalhoso. Ele ensinava quando a gente tinha alguma dúvida nos traços assim. Ele dava. Que tem como é que se diz, tem uns trapaçozinhos para esculpir a madeira. Quem nunca esculpiu não consegue. Tem que ter um mestre ali para dar uma visão do que ele vê, né? Tem que passar um pouco do que ele sabe. Foi isso que ele fez pra gente, né? Eu aprendi eu tava trabalhando, né? Aí o Ismael começou a trabalhar lá, a esculpir. Aí eu digo, rapaz, eu acho que sei fazer isso aí, Ismael. Ele disse, rapaz, eu acho que meio difícil, hein? Só que eu voltou, tinha feito uma armação de um sanfoneiro. Um pequenininho de 70 centímetros.
Ele disse, rapaz, você trabalha bem mesmo com esculturas. Esse livro aqui nós ganhamos já quando ele já estava doente, perto de falecer, né? Aqui foi a última foto que nós tiramos antes dele falecer. Essa daqui. Tem esse livro aqui também que nós ganhamos, que veio da França. Esse livro aqui que mostra que nós trabalhávamos na roça. Aí da roça nós descobrimos a arte, né? As obras que ele fazia também. Essa medalha aqui ele ganhou no Maceió, diploma. Melhor artesão do ano em 2011. Aí há pouco tempo ele faleceu, mas ficou esse trabalho para nós, representar ele. Que nós nunca vamos deixar morrer, entende? Em memória a ele. Infelizmente nós não temos nosso pai aqui hoje, né? Que a gente fica triste com isso, né? Só tem a lembrança dele, né? E saudade também, que a gente tem, né? Que é um pai da gente, que não tem isso que não gosta do seu pai.